Vou selecionar umas animadas aí para sexta-feira, porque sexta-feira normalmente é cruel, né? O pessoal já está mais cansado, o pessoal já começa a desanimar. Pessoal, vamos começar nossa aula. Eu comecei a gravar já, a aula vai ficar gravada, disponibilizada no Blue. A aula da semana passada eu não consegui colocar ainda, deu vários erros na hora que eu tentei colocar no portal. Aí eu vou tentar fazer tudo isso amanhã, tá? É porque realmente deu erro e aí eu não consegui mesmo, gente. E existe uma questão de trânsito aí da plataforma do Google, porque ela não vai imediatamente para o nosso e-mail, às vezes demora horas e vai na madrugada, vai no outro dia. Esses dias demorou para caramba para chegar, mas chega. Mas aí depois eu tenho que subir, normalmente eu coloco no YouTube e depois eu coloco na plataforma Blue. Então, eu não consegui colocar, mas eu vou colocar. Normalmente, eu coloco imediatamente. Foi só essa semana mesmo que aconteceu isso, mas nas próximas eu me comprometo a colocar imediatamente para não ter problema para estudar, para não ficar demorado. Sátiro, amanhã eu lembro, coloco mensagem para lembrar. E eu tive também um probleminha no meu computador para ajudar. Essas coisas tudo acontecem ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram. Quando a coisa é para acontecer, várias coisas ao mesmo tempo que vão dando errado. Gente, eu vou compartilhar aí a aula com vocês para a gente já começar. Começou a aparecer aí para vocês? Sim, maravilha. Então, gente, olha só. Semana passada, a gente estava conversando sobre as questões envolvendo. Deixa eu só clicar aqui para ver se eu consigo visualizar. Beleza. Perfeito. Então, a gente estava conversando sobre a questão envolvendo os princípios, né? E foi aí que a gente parou. Então, a gente falou sobre a questão envolvendo o respeito. Gente, antes de começar a aula, eu quero lembrar que vocês podem ficar à vontade para conversar qualquer assunto aqui da matéria comigo, tá? Se vocês quiserem interromper, perguntar, se não ficou muito legal e quiserem que eu faça uma nova explicação, eu faço. É só me avisar, tá? Às vezes pelo chat eu demoro um pouquinho para responder, mas eu tento responder tudo, tá? Mas aí vocês podem ficar à vontade para ir perguntando, e interromper, e conversar, usar o microfone, tá? Todo mundo fica muito à vontade aqui. Então, lembrando os princípios, a gente falou sobre a questão envolvendo o respeito, a vontade do hereditando. Então, sempre a vontade do hereditando deve ser respeitada, né? A gente falou sobre o artigo 1899. Então, esse artigo é para a gente entender que a pessoa que faleceu, ela pode deixar os seus atos de última vontade por meio de um testamento. E esse testamento deve ser respeitado, né? No momento que ele falecer, opa, várias pessoas entrando. Então, no momento que ele falecer, após a sua morte, ele não vai estar mais aqui para dizer o que ele queria, o que ele não queria. Então, esse documento que ele deixou, que no caso é o testamento, que vai ser como as pessoas vão saber interpretar e analisar o que ele queria que fosse feito. Então, é muito importante respeitar isso, porque senão não precisaria existir o testamento se não fosse respeitado, né? Então, é muito importante realmente respeitar a vontade da pessoa que faleceu e pegar, né, e tentar atender tudo que está no testamento. A gente vai ver que existe, sim, possibilidade de anular o testamento, caducar o testamento, né, de invalidar de alguma forma esse testamento. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E além da questão do respeito à vontade do hereditando, a gente também falou sobre as questões envolvendo a atribuição da herança. E aí, um dos pontos mais importantes da aula da semana passada foi sobre o artigo 1845. O artigo 1845, ele fala sobre a questão envolvendo quem são os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, esses três grupos são as pessoas que vão ser privilegiadas no momento da herança. Então, a gente sabe que essas pessoas, elas podem elas vão ser chamadas
imediatamente, né? Primeiro um grupo, depois um outro grupo, depois o terceiro grupo. Mas vão ser chamados imediatamente após a morte do decujus. Então, primeiro a ser chamados sempre vão ser os descendentes, depois os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. O cônjuge sobrevivente, a gente vai ter que analisar o regime de casamento para verificar se existe a possibilidade dele herdar junto com os descendentes ou junto com os ascendentes, ou ele não herda. A gente vai ver essas possibilidades. Mas lembrando, quem são os herdeiros necessários, que esse é o grupo que vai ser privilegiado. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Depois a gente falou também sobre o artigo 1789 e o artigo 1857. E aí, durante essa conversa, a gente falou sobre a questão envolvendo a sucessão legítima, que a gente fala que na realidade, seria a parte legítima da sucessão. Essa parte legítima, eu vou até abrir aqui o artigo novamente, rapidinho, para a gente ler. Só um minutinho que eu vou abrir, que eu acho que fica melhor. Eu já falei para vocês que eu não gosto muito de ficar lendo o artigo, que eu acho maçante, né, cansativo. Mas aqui em relação ao direito das sucessões, eu acho que é importante, até porque às vezes o artigo ele é confuso. E se a gente não fizer a leitura e interpretar esse artigo, às vezes você vai fazer a leitura sozinho em casa e você não entende, fica com dúvidas, né? O artigo gera as dúvidas. Então, eu acho importante a gente dar uma olhadinha sempre. Então, olha só, o artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, que a gente já sabe quem são, o testador, ou seja, o decujus que vai realizar um testamento, só poderá dispor da metade da herança. Então, a gente sabe que se houver herdeiros necessários, ele não pode deixar todo o patrimônio para a herança. Ele pode fazer isso se não houver nenhum herdeiro necessário, mas se houver algum dos descendentes, algum dos ascendentes ou com o sobrevivente, ele obrigatoriamente, a metade, ou seja, 50% dessa herança, tem que ser destinada aos herdeiros necessários. Os outros 50% ele pode destinar para quem ele quiser. Mas é muito importante a gente saber disso. Então, é essa parte que a gente chama da parte da legítima. Então, é importante vocês saberem. Além do 1789, a gente falou também sobre o 1857. 1857 fala o seguinte, fala sobre a questão envolvendo o testamento. Aí o caput fala, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens. Então, se a pessoa é capaz, aqui a questão envolvendo capacidade para realizar testamento começa aos 16 anos. Então, toda pessoa, a partir dos 16 anos, ela é capaz, e aí ela pode dispor do seu patrimônio. Aí você pergunta, mas professor, um menino de 16 anos sem patrimônio? Sim, ele pode ter recebido um patrimônio da mãe, pode ter recebido um patrimônio do pai. Aquele caso, por exemplo, de um menino de 14 anos que os pais foram mortos. Nesse caso, ele é um herdeiro. Ele pode dispor do seu patrimônio por meio de uma herança, de um testamento? Pode. Ele, com 16 anos, já pode. Olha aí o Jaif colocando para a gente o artigo. Obrigada, Jaif. Muito bom. Então, ele pode, sim, dispor do seu patrimônio por meio de um testamento, a partir dos 16 anos. Então, desde que eles tenham capacidade. Essa capacidade não é aquela capacidade civil genérica que a gente adquire aos 18 anos, e sim a capacidade civil que o próprio código estabelece que é aos 16 anos. Então, aqui existe também a questão envolvendo o discernimento. Então, ele tem que ter discernimento no momento da elaboração desse testamento, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente e vocês vão entender melhor isso. Parágrafo primeiro fala, a legítima dos herdeiros necessários. O que é a legítima? É esse 50% que a gente estava falando. Então, olha só, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, gente, faça uma observação aí no Vademecum de vocês, no caderno, aonde vocês forem estudar depois, que essa frase, né, essa palavra, a legítima, ela está se referindo àqueles 50% que a gente fez a leitura ali do artigo 1789. Então, a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, aqueles 50%, né, a metade da herança que pertence aos herdeiros necessários, não poderá ser incluída no testamento. Parágrafo 2º. São válidas disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a ela se tenha limitado, para a gente ficar... Ótimo, perfeito. Aí, o que acontece? A questão aqui, eu já estava lendo o comentário, a questão aqui é que
Às vezes não é só uma questão patrimonial, seriam questões também em relação, por exemplo, curatela, tutela, guarda, pagamento de pensão. Então, assim, tem outras questões que podem também ser incluídas aqui no testamento. A gente também falou sobre a questão envolvendo igualdade de quinhões. Tudo isso aqui é da aula passada, tá? Da aula da semana passada. A igualdade de quinhões é do artigo 2003. E aí eu falei para vocês o seguinte, que os filhos, desde a Constituição de 88, eles devem ser tratados no mesmo pé de igualdade. Então, são filhos, não importa se são filhos do casamento, se são filhos fora do casamento, qual é esse cenário? E o que importa é que são filhos, não importa se são filhos adotivos também, não existe diferença nenhuma em relação ao tratamento. Todos eles devem receber o mesmo quinhão. O que seria o quinhão? Seria a mesma fração, a mesma proporção, né? A porção da herança. Então, se a gente fosse fazer uma comparação com bolo, seria um bolo inteiro, a massa patrimonial, a gente vai cortar uma fatia para cada herdeiro. Então, cada fatia daquela a gente chama de quinhão. Então, a gente vai dividir o que seria cabível a cada um. E aí, o que acontece? Esse artigo 2003, ele fala também sobre a questão envolvendo às vezes, uma antecipação da herança. A gente vai estudar isso, essa antecipação da herança, que a gente chama isso de colação. A gente vai estudar isso mais no finalzinho do semestre. Então, o que acontece? Esse momento, às vezes, por exemplo, o pai tem 2 filhos. Eu vou dar um exemplo, mas a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Não se preocupem. Vamos supor que o pai tem 2 filhos. Para um dos filhos, ele foi um filho do primeiro casamento, por exemplo. Ele se separou da mãe logo que a criança nasceu e ele não participou afetivamente da criação da criança. Afeto, ele não desenvolveu afeto. Então, é uma criança que o pai paga pensão, mas nunca vê, não encontra nem nos aniversários, nem no Natal, não faz questão. E já vamos supor que esse pai casou novamente e teve um segundo filho. E já esse segundo filho, o pai acompanhou o crescimento da criança, acompanhou o desenvolvimento. Então, o amor, a gente sabe, né, que é uma construção, né, principalmente para o homem, porque a mulher gera, né, então tem toda aquela questão biológica, hormonal, e o homem, claro, também tem toda uma outra questão, não é só isso, mas a gente sabe que muita é a questão da convivência, muito é a questão dessa construção, e é muito importante. E a questão, até para o desenvolvimento, né, daquele ser humano, aquela criança, adolescente, muito importante a figura materna e paterna. E vamos supor que esse segundo filho, ele criou com todo amor e carinho, e o primeiro, ele não desenvolveu isso. Então, esse segundo filho, ele resolveu, quando o menino completou 18 anos, ele resolveu dar um carro. E para o primeiro, ele nunca deu nada. Então, no momento da morte desse pai, os filhos podem pedir que seja igualada o quinhão. Por quê? Porque toda doação feita para filhos durante a vida do pai, isso a gente chama de antecipação da herança. Então, ele antecipou, quando ele deu esse carro, quando o menino completou 18 anos, ele antecipou essa herança. Então, ele antecipou em torno, mais ou menos, vamos supor que o carro valesse, sei lá, 50 mil reais, um exemplo. Ele antecipou 50 mil reais no quinhão daquele filho. E aí o outro filho, na hora que eles forem dividir, eles vão ter que compensar esses quinhões, caso contrário vai ficar desequilibrado. Mas aí eu vou ensinar vocês a fazerem essa compensação mais na frente, porque senão não tem como a gente estudar tudo hoje. Isso é só para vocês entenderem que a igualdade entre os quinhões, né, ou seja, o que cada um vai receber, tem que ser estabelecida. É muito importante a gente observar. E aí fala o artigo 2003 sobre isso. A colação tem por fim, ou seja, essa colação que é trazer esse patrimônio para igualar, tem por fim igualar na proporção estabelecida nesse código as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem mais os bens doados. A gente vai interpretar melhor isso aqui no futuro, tá? Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento da legítima, não houver no acervo os bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não dispõe o donatário, pelo valor ao tempo da liberalidade.
Ou seja, foi feita uma doação e às vezes ele não tem mais esse valor. Então, vai ter que tentar equiparar mais ou menos o valor que foi feito lá no momento da doação, para que os outros filhos não tenham problema e não tenham uma desigualdade. Gente, teve gente que levantou a mão. Deixa eu só ver quem foi, só um minutinho aqui. O Sátiro. Teve mais alguém, mas eu acho que talvez eu tenha respondido e tirou, não sei. Pode falar. Você prefere falar ou pelo chat? Vou falar. Professor, Beleza. essa situação aí, que a senhora falou que mais para frente a senhora vai explicar. Uhum. Como ver uma dúvida agora, o que acontece? Nesse caso aí, o pai dá algo, dá algo para o filho, né? Tanto no nome do filho. Seria uma questão judicial para poder provar essa situação? Porque, tipo, o pai dá o carro, né, no caso, mas coloca no nome dele. Assim como pode ser uma casa, né? Um exemplo. Não seria uma questão judicial de ter que provar e tudo mais que o pai fez isso, que o filho não teria condições de comprar ou algo do tipo? Porque como é que Então, provaria? Então, é bem fácil, assim. Se o pai fez uma doação, então ele sai do patrimônio do pai, digamos, do João, e vai para o patrimônio do José. Um exemplo. Então, do João para o José, a doação é muito fácil de provar. O problema é que nem sempre os pais fazem uma doação. Às vezes, eles fazem um contrato de compra e venda, que eles acham que é mais fácil para passar para o nome do filho. E aí, nesse contrato de compra e venda, que se torna um problema, igual o Sátiro está falando. Porque daí, o que acontece? Ele não teve uma troca de valores. Porque uma coisa é, eu, Michele, chego lá para o meu pai e falo, pai, me vende a sua casa? Meu pai, tá bom, vale X. Sei lá, um valor, ele coloca lá um valor que vale a casa. Eu pego do meu patrimônio pessoal que eu trabalhei para conquistar, tá lá, digamos, no banco guardado, vou lá pro meu pai, pago meu pai. Meu pai vendeu a casa para mim, a gente transfere o nome lá no cartório de registro de imóveis, passa do nome do meu pai, passa para o meu nome, e eu paguei meu pai. Houve uma transferência, houve uma transação aqui, no caso, imobiliária, eu paguei. Então, aqui é uma coisa, aqui nunca que as minhas irmãs vão chegar lá e falar, olha, aqui tem que ter uma colação. Por quê? Porque houve aqui uma antecipação dessa herança. Elas nunca vão poder falar isso. Por quê? Porque houve uma retirada do meu patrimônio para comprar aquela casa. Digamos, meu pai pode até ter feito um valor abaixo do mercado, né, digamos, para me incentivar, pelo fato de ser filha, aquela coisa toda, mas, de qualquer forma, saiu do meu patrimônio e entrou no patrimônio dele, né? É diferente de ele simplesmente falar assim, não, filha, eu vou te ajudar, vou te dar essa casa. E aí ele me deu a casa sem eu ter pago nenhum real por ela. Aí é diferente. Aí ele está antecipando realmente essa herança. Aí as minhas irmãs no futuro, quando, digamos, meus pais falecerem, vai chegar e vai falar, olha, aqui existe a necessidade de colação. Por quê? Porque você teve uma antecipação dessa herança. Só que o problema é provar quando não é feito doação. Quando é feito doação, leva documentação e pronto. Quando não é feito doação, quando é feito contrato de compra e venda, aí os irmãos, sim, claro, pode questionar. O ideal é que o própria pessoa beneficiada leve isso para a herança, para ser redistribuído entre os irmãos. Essa é a obrigação da lei, a gente vai estudar isso depois, vocês vão entender, né? Que parte do princípio da boa-fé da pessoa, mas aí, se a pessoa não agir de boa-fé, existe também uma penalidade. E os outros herdeiros conseguirem comprovar que ele não está agindo de boa-fé, que ele está escondendo o patrimônio, ele também perde o direito a parte do quinhão. Então, assim, é bem sério, assim, a gente vai estudar isso e vocês vão entender. Então, a questão de compra e venda, às vezes eles não conseguem comprovar, e às vezes uma coisa simples já prova, por exemplo, extrato bancário, não houve transferência, não houve nenhuma transação, né, de transferência e de dinheiro, não houve um parcelamento, não houve nada. Então, nesse caso, pela questão da dúvida, o juiz já entende que houve só uma entrega, e não houve um valor ali em contrapartida. Mas é delicado, assim, às vezes demora muitos anos para isso se finalizar. Mas eu vejo na prática muito disso acontecendo, viu? Muitos pais fazendo doação para os filhos, fazendo doação mesmo, e aí é fácil comprovar, e muitos pais que simplesmente vão lá e colocam no nome do filho o contrato de compra e venda. Nesse caso, aí é um pouquinho mais difícil. Porque a questão, tipo, da forma
na forma teórica, fazendo certinho, com contrato, ou então doação, aí tudo bem. A minha pergunta é exatamente em cima de não ter nada. Simplesmente o pai só pegou, colocou no nome, um exemplo, e deu. Sem, no caso, seria provas testemunhais, mais ou menos isso. Mas eu estou entendendo o que a senhora está falando. Não, mas é mais fácil. Por exemplo, ele foi lá na concessionária, digamos, né, um menino de 18 anos. O João, que é o pai, foi lá na concessionária e falou: Eu vou comprar um carro para o meu filho, coloca aqui no nome do meu filho, que tem 18 anos, que é o José. Então, esse menino não tinha trabalho, não tinha condições. Os irmãos alegando isso é super fácil de provar. Ele simplesmente foi lá na concessionária e mandou colocar no nome do filho o carro. O carro já vai sair no nome do menino. Então, é mais fácil ainda. Mas daí tem que se provar, tem que levantar histórico, mostrar que não trabalhava, às vezes o juiz vai pedir levantamento de extrato bancário do banco para verificar o período, se houve transação, se não houve, aí vai mostrar o extrato bancário do pai, que ele que fez o pagamento. Então, assim, sempre vai ter maneiras de comprovar, mas às vezes demora mesmo e às vezes dá dor de cabeça. Entendi. Valeu, professor. Beleza? Então tá. Beleza. Então vamos continuar. Além desses 3 princípios que eu acabei de mencionar, que foi tudo da aula passada, eu quero falar com vocês sobre esse princípio que está em vermelho, que o nome dele é princípio Droit de Cecine. É um princípio que veio do francês. No semestre passado, eu tinha uma aluna que falava francês, então ela falava com um sotaque lindo, que não é o meu caso, porque eu não falo francês. Então, é princípio, até onde eu sei, é princípio de Droit de Cecine. Não é Saissane, mas tem gente que fala Saissane, não tá errado. Mas se for olhar lá no francês, é Cecine. Então, esse princípio, ele está estabelecido lá no artigo 1784. Ele, sem dúvida nenhuma, é o princípio mais importante que a gente vai estudar ao longo do semestre inteiro. Então, assim, esse princípio é obrigação todo mundo saber. É muito importante, muito sério. Eu vou ler aqui para vocês, porque ele é realmente muito importante. E ele fala o seguinte: artigo 1784, aberta a sucessão. Quando que é aberta a sucessão, gente? É o momento da morte do decujus. A partir do momento da morte do decujus, está aberta a sucessão. Ela está aberta para que a gente possa verificar quais são o patrimônio ativo, qual é o patrimônio passivo, quem seriam os herdeiros. Então, tudo isso vai acontecer sempre a partir do momento da abertura da sucessão. A abertura da sucessão ocorre no momento da morte do decujus. Então, vamos supor que o decujus morreu hoje, dia 19/2, às 19h31. Esse é o horário, 19h31. Agora, a partir do momento do dia 19/2, o horário 19h31, né? Aí tem aí uns décimozinhos de segundo, de milésimos de segundo, os filhos já são, nesse caso, automaticamente empossados, têm posse dos bens do pai que faleceu ou da mãe. Então, assim, a transmissão desse patrimônio em relação à posse se dá de forma automática, a partir do momento que está aberta essa sucessão. Então, é muito importante a gente saber isso. Inclusive, na primeira aula, eu coloquei uma questãozinha de concurso público e falava sobre isso. E eu até falei assim, agora vocês ainda não têm elementos para responder, mas em breve vocês já vão ter. Eu vou até voltar lá daqui a pouco no slide para vocês darem uma olhada. Porque, assim, olha aí, muito obrigada por ter colocado o artigo aí, gente. Então, o que acontece? Artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Quem são os herdeiros legítimos? Os herdeiros consanguíneos, né? Pai e filho, netos, os ascendentes, todos eles são herdeiros legítimos. Os herdeiros legítimos entram descendente, ascendente, cônjuge, ou seja, todos os parentes de linha reta, mas também todos os parentes da linha colateral. Entra também a questão envolvendo o irmão, o sobrinho neto, entra todo mundo. Então, quando a gente fala herdeiros legítimos, a gente está falando de todos os herdeiros que recebem pela questão consanguínea. E quando a gente está falando dos herdeiros testamentários, aí sim, é só aquele herdeiro que recebeu por meio de um testamento. Então, quando a gente fala do princípio de Droit de Cecine, ou princípio de Cecine, que é o mais famoso,
a gente está falando aqui da possibilidade que, a partir do momento da morte do decujus, está aberta essa sucessão, e a partir desse momento já foi transmitido a questão envolvendo a posse desse patrimônio. Não foi transmitida ainda a propriedade, né, o título, e isso vai acontecer lá no final do processo, ou lá no processo, mesmo que for administrativo, no cartório, mas aí tem um trâmite para isso acontecer, porque todos os bens em relação à sucessão, eles são bens considerados imóveis. Então, a gente sabe que tem um trâmite para ser transferido para o nome dos herdeiros, né, ou testamentários, né, os legatários. Mas, de qualquer forma, a partir do momento que a pessoa faleceu, digamos, o pai, o João, ele faleceu. O José e os irmãos dele, no outro dia, no mesmo dia, eles já podem ir lá cuidar desse patrimônio. Então, vamos supor que é uma fazenda. É necessário a colheita lá dos frutos. Imediatamente, eles já podem fazer isso. Eles não precisam de autorização judicial para fazer isso. Eles não precisam ter algum documento para fazer isso. Eles não precisam, a gente precisa entrar com espólio para receber um documento, para depois começar a cuidar dos bens do pai que faleceu. Não, é automático. Então, por exemplo, o pai faleceu, entrou lá um poceiro, entrou lá uma situação de esbulho, né, alguma situação de turbação, alguém que tentando invadir, alguém tentando entrar nas terras, né, no imóvel, eles já podem exercer o papel de defesa em relação a esse patrimônio. Então, a gente sabe que existe aqui a legítima defesa em relação ao patrimônio, eles já podem exercer tudo isso. Eles já podem entrar com ações, né, em relação à questão de posse, eles já podem entrar com ações para defender, de qualquer forma, esse patrimônio, eles já podem atuar realmente como dono fossem. Então, por exemplo, é necessário fazer o pagamento de funcionários, eles já vão fazer o pagamento. É necessário fazer o pagamento de um tributo, eles vão fazer o pagamento do tributo. O bem pode correr o risco, às vezes, de perecimento, como é o caso, por exemplo, de animais, né, vaca, cavalo, a gente não pode esperar daqui 6 meses para que eles possam entrar lá e começar a cuidar desses animais. Tem que ser imediatamente, né? Às vezes precisa de uma vacina, às vezes precisa ali de um cuidado diferente, tomar uma vitamina, fazer alguma coisa com esses animais, às vezes precisa vender, às vezes o animal se machuca, precisa de um veterinário. Então, é uma coisa do dia a dia, ele precisa imediatamente daquilo. Não é algo que daqui vários meses ou anos, quando o juiz autorizar. É imediato. Então, vamos supor que é um comércio, né? O pai era dono de um mercadinho. O filho não precisa fechar o mercadinho e falar, quando o juiz autorizar, eu vou cuidar do mercadinho que era do meu pai. Não, ele já começa a cuidar imediatamente. Tem que pagar os fornecedores, já faz o pagamento, tem que pagar os funcionários, já faz o pagamento, continua trabalhando, verifica, claro, tem um período ali de luto, né, mas já verifica o que é necessário. A gente passa por um período agora, essa época do ano, de muita chuva, né, gente? Tem uns alagamentos, aí a gente vê ali a Raimundo Cantuária, a Avenida Amazonas, muita chuva, muito alagamento. Não sei se vocês moram por aquela região, eu passei por lá esses dias e vi, tá muito sério, né, o alagamento na cidade. Aí o que acontece? Esse alagamento, às vezes entra dentro do comércio, pode acabar com o estoque dele, pode acabar com os produtos daquele comércio, daquela loja, se for algo que se molhar, estraga, né, aqueles produtos que possa perecer, às vezes alimentos mesmo. Esses dias eu estava vendo, era uma empresa de produtos de limpeza, a água entrou, estragou muitas caixas, né, de produtos, aquela coisa toda. Isso é um prejuízo muito grande, né, às vezes vai comprometer muito gravemente a empresa dessas pessoas. Então, tudo isso os filhos já podem tomar medida. Às vezes precisa colocar alguma barreira ali na calçada para a água não entrar, às vezes precisa fazer alguma coisa, alguma medida, às vezes o prédio está comprometido por conta da chuva, né? Às vezes precisa fazer algum reparo, às vezes instalar alguma coisa para evitar o alagamento. Às vezes caiu um raio, comprometeu a estrutura física mesmo, de viga, precisa lá chamar alguém para reparar aquilo, para não cair, o telhado, né, às vezes com aquelas ventanias que dá na chuva, cai telhado, já precisa imediatamente consertar, porque senão vai molhar tudo e vai estragar o que tem lá. Então, assim, tudo isso os filhos, os herdeiros já podem fazer, não é necessário aguardar alguma autorização, algum pedido do juiz. E era exatamente isso que estava lá no meu slide,
quando a gente, no primeiro dia, falava assim, ó, a letra A falando sobre morrendo, transmite os herdeiros legítimos, mesmo, deixa eu ver aqui, a letra B falava, legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas, a gente comentou sobre isso. Depois, letra C, sucessão testamentária, é possível chamar a suceder os filhos ainda não concebidos, a gente vai falar sobre isso também. Letra D, a herança transmite aos herdeiros legítimos e testamentários com um pedido de abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido. Isso vai demorar quanto tempo? Esse pedido de abertura do inventário vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos, e aí que vai ser transmitido esse patrimônio. Então, assim, a questão envolvendo a posse desse patrimônio vai ser transmitida automaticamente. Somente a titularidade, né, o domínio, que a gente chama, aí sim vai ocorrer após a conclusão, e não com o pedido, e sim com a conclusão da abertura desse inventário. Então, tem que tomar cuidado, por exemplo, essa letra D está errada, né? Então, é só um exemplo para vocês. E esse princípio do Cecine, ele é muito importante. Então, assim, vocês têm que ficar muito atento, porque chove na prova da ordem, chove em concurso público, eles adoram perguntar, porque é um princípio que vai nortear praticamente tudo que a gente vai conversar ao longo do semestre. Então, ele é muito importante mesmo, com certeza absoluta. Da aula de hoje é o ponto mais importante que a gente vai estudar. Eu gostaria de saber de vocês se está tudo certo, se a gente pode continuar, ou se tem alguma dúvida sobre esse princípio. Vocês estão aí, pessoal? Tá tudo certo. Maravilha. Tudo ok. Obrigada, Eric e o Sátiro. Beleza. Janderson, o pessoal tá aí, então, o Jaif, tá aí, então, beleza. Valquíria, vamos lá, vamos seguir em frente, então. Esse, Jonatas, olha só, então, em relação a esse princípio que a gente está comentando, que é o princípio do Droit de Cecine, o princípio de Cecine, que o pessoal comenta, né, o Saissane, mas o correto é falar Cecine, a gente vai ver que existem algumas características em relação Alfredo Pimentel também, muito bem, Alfredo. Olha só, algumas. Alfredo quer atenção, que tá carente. Alfredo, não dá pra gente mais, né, ter aquele contato humano e tal. Infelizmente, a gente tá aí num momento de pandemia. O Alfredo é fluente em francês, então fala aí pra gente como é que é o sotaque correto, Alfredo. Se o Alfredo quiser, né? Olha aí, se no hotel nem lá fala francês, é. Ai, gente, olha só, então, entendi. Olha só, existem algumas características em relação a esse princípio de Cecine. Então, a primeira delas é a questão da morte, ou seja, a gente vai falar de uma transmissão de patrimônio somente com uma morte, né? A gente não vai falar de transmissão de patrimônio em relação à sucessão se a pessoa não morreu. Então, olha só, então não tem como, a gente tem que ter muita atenção a respeito disso, porque às vezes as pessoas querem discutir herança de pessoa viva, não existe essa possibilidade dentro do nosso ordenamento. As pessoas têm que falecer, aí sim a gente vai discutir a herança, antes disso não. Então a característica dessa transmissão automática é a morte, né? Então é óbvio, né? Mas é bom a gente saber disso. Então, a partir da morte, aí sim está aberta a sucessão, aí sim a gente transmite esse patrimônio. O número 2, né, que seria dessas características, seria a emissão automática da posse. O que significa isso? É exatamente o que a gente falou agora há pouco. Então, a partir do momento que a pessoa faleceu, automaticamente, a partir daquele mesmo segundo, milésimos segundos depois, ele já tem autorização para fazer como dono fosse, em todos os aspectos. Em relação à defesa, em relação a qualquer situação que ele tenha que levar ao conhecimento do judiciário, em relação a pagamentos, em relação a compromissos, em relação a obrigações, ele já tem total controle da posse do patrimônio. Ele só não tem ainda a questão do título, que daí o título vai ser depois. Mas aqui é automaticamente, isso já acontece. Então, por isso que é uma emissão automática, né? Automaticamente já tem a posse.
A questão, a característica aqui número 3 seria a questão envolvendo a defesa. Então, automaticamente, ele já tem o direito de defesa. Ele pode ir lá questionar alguma coisa judicialmente, administrativamente, ele já pode tomar as medidas que ele julga necessárias para defender aquele patrimônio, né, cuidar desse patrimônio. Então, automaticamente, o herdeiro já tem, já está, né, diante dessa situação de defesa. E depois, por último, a característica aí número 4 seria a questão envolvendo a comoriência, que está lá no artigo 8º do Código Civil. Essa questão de comoriência, gente, ela é delicada, mas eu quero mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui o slide, pronto. A questão envolvendo comoriência, lá no artigo 8º, eu vou até fazer a leitura aqui para vocês rapidinho. É um artigo que vocês já estudaram lá atrás, quando vocês começaram o curso, né? E fala assim: se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se alguém dos comorientes precedeu ao outro, presume-se-ão simultaneamente mortos. Então, aqui a gente está falando de uma situação que as pessoas faleceram no mesmo momento. A gente não tem certeza quem faleceu antes e quem faleceu depois. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um casal está viajando de carro. Então, eles saíram de Porto Velho e o objetivo deles é chegar em Vilhena. Então, saindo de Porto Velho, chegando em Vilhena, a gente sabe que a estrada, às vezes, tá cheia de buracos, né? A estrada não é duplicada, é cheia de carretas, né? Então, às vezes, vai fazer aquela ultrapassagem perigosa, não tem espaço, mesmo assim, a pessoa quer fazer, tem aquela ânsia de chegar logo. E aí, vamos supor que aconteceu um acidente e esse casal bateu de frente com uma carreta e morreu os dois na mesma hora. A carreta em alta velocidade, o carro também estava numa alta velocidade. Na hora que bateu, os dois faleceram na mesma hora. Assim que chegaram as pessoas ali, os dois já tinham falecido. Então, não deu para averiguar aqui quem faleceu primeiro. Então, nesse momento, a gente entende que aqui houve, nesse exemplo que eu estou utilizando, uma comoriência. Então, não tem como saber, ele morreu primeiro, ela morreu primeiro. Não tem. Os dois faleceram ao mesmo tempo. Diferente se eles tivessem vindo nessa viagem, chegado ali naquele local do acidente, batido, ocorreu o acidente, na hora que chegaram as pessoas, ele estava morto dentro do carro e ela ainda tinha vida. E aí, as pessoas tentaram socorrer, chamaram a ambulância, o SAMU, aquela coisa toda. Quando o SAMU deu os primeiros, digamos, os primeiros procedimentos ali, né, tentando salvar a vida dessa mulher, a mulher veio a falecer. Então, o momento da morte dos dois vão ser diferentes. Vamos supor que o homem faleceu às 18h32 e ela veio falecer às 20 horas. Então, é um período ali de diferença. Então, isso vai fazer diferença em relação também à sucessão, né? Então, vamos supor agora um outro exemplo para ficar melhor, que seria um pai e um filho. Então, um pai e um filho estão viajando de carro. O pai e o filho faleceram no mesmo momento. Então, nesse momento de comoriência, é bem difícil a gente entender. O artigo 1837, ele está aí no meu slide, e seria esse esqueminha que estaria do lado direito, entre ascendente e descendente. Então, só para vocês entenderem, entre ascendente e descendente, nesse caso, o artigo 1837. Eu vou abrir aqui rapidinho, para a gente dar uma olhada, 1837. O artigo 1837 fala o seguinte: concorrendo com ascendentes em primeiro grau, quem são ascendentes em primeiro grau? Seria o pai ou a mãe. Concorrendo, o que significa concorrer? Significa herdar junto. Então, aqui, vamos supor que, olha só, concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, cabendo-lhe a metade dessa se houver só ascendente ou se maior for aquele grau. Isso aqui, gente, eu sei que parece bem complexo esse artigo, e por isso que eu faço a leitura, justamente porque eu sei que esses artigos sozinhos, eles são complexos, mas, de qualquer forma, eu quero que vocês entendam que tudo isso a gente ainda está vendo só os princípios, e que a gente vai estudar isso com profundidade. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai estudar esse artigo 1837 de novo. Por enquanto, é só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando sobre a questão de comoriência. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no meu exemplo, deixa eu ver quem faleceu. Seria olha só, vamos aqui num exemplo. O Carlos seria o pai da Maria.
E aí o Carlos está viajando com a Maria. Então é pai e filha. O Carlos e a Maria faleceram, por isso que tem esse tracinho aí, né, que, digamos, corta o Carlos e corta a Maria. Então, nesses dois casos, os dois faleceram. Então, o Carlos era casado com a Luísa, e a Maria não era casada, mas tinha um filho chamado Pedro. Então, nesse caso, quem vão ser chamados para herdar? A Luísa, que é mãe da Maria que faleceu e esposa do Carlos. E o Pedro, que é filho da Maria e neto do Carlos. Então, nesse caso, a gente entende que, por exemplo, se o Carlos tivesse falecido primeiro, que é o pai, automaticamente, por conta do princípio de Durade Cecine, a Maria seria herdeira do pai, né? Porque ela é filha. Então, ela seria herdeira do pai automaticamente. Mas aí, vamos supor que é ao contrário. Se a Maria falecer antes do Carlos, né, alguns minutos antes, mesmo que seja 1 minuto antes, e se conseguir comprovar que foi 1 minuto antes, né, às vezes aqueles exames de ML consegue comprovar, porque 1 minutinho antes, aí já vai ser o Carlos que vai ser herdeiro da Maria. Então, assim, e essa questão do tempo da morte é muito importante. A gente vai estudar isso um pouquinho mais na frente, mas é só para vocês entenderem. Então, olha só, Carlos aqui e a Maria. Como que vai ser? Quem que vai ser herdeiro de cada um? O Carlos, vamos supor que faleceu primeiro, a Maria vai ser herdeira dele, e automaticamente parte da herança do Carlos vai para a Luísa e a outra parte vai para a Maria, que é a filha. Então, vai para a esposa, dependendo do regime de casamento, vai, né, vai para a esposa, e dependendo, vai para a filha. Então, elas vão dividir esse patrimônio. A Maria, como ela faleceu logo em seguida, ela já vai deixar o patrimônio dela, que era dela, e o que ela já tinha, e mais o que ela herdou do pai, somados para o Pedro. Então, a Luísa, ela não recebe o patrimônio da Maria, ela recebe somente o patrimônio do Carlos, porque ela é mãe da Maria. E depois, por último, o Pedro, né, recebe todo o patrimônio que era da Maria e que recebeu do Carlos, né, que é o pai, é o avô, no caso de pai da Maria. Já numa outra situação, gente, vamos supor que a Maria faleceu primeiro. Então, a Maria falecendo primeiro, o patrimônio dela vai ser dividido. Na realidade, aqui, o ascendente, ele nunca concorre com o descendente. É sempre o descendente primeiro. Então, a Maria, o patrimônio da Maria vai inteiro para o Pedro, e quando abrir a sucessão do Carlos, aí vai ser dividido entre a filha e a esposa, e depois vai ser transferido para o Pedro. E aí, muitas vezes as pessoas entendem como que ficaria isso, professora, é porque eu não estou colocando em números, tá? Quando a gente começar a estudar essa parte de partilha, vai ficar muito mais claro. Por enquanto, é só para vocês irem tendo uma ideia. Em relação a essa questão de números, fica muito mais fácil. Mas aí, o que eu quero que vocês entendam hoje? Eu quero que vocês entendam que aqui houve uma comoriência. Não tem como a gente definir se foi a Maria ou se foi o Carlos que faleceu primeiro. Então, existe aqui uma situação que o direito, a própria doutrina criou, que é uma situação que a gente chama de, que é virtual, né, que seria uma situação fictícia, que é uma situação de uma criação jurídica, para ficar mais fácil. Então, boa parte da doutrina entende que essa questão de comoriência em relação a ascendente e descendente, a gente automaticamente entende que o ascendente, que seria a pessoa mais velha, ele morreria de forma natural mais cedo do que a Maria, porque a grande maioria das vezes o pai falece antes dos filhos, porque essa seria a lei natural da vida, né? As pessoas mais velhas falecem antes das mais novas. Então, é a situação natural do pai falecer antes dos filhos. Mas é claro que isso não é uma regra, né, gente? Tem várias exceções. Mas, na maioria das vezes, os pais morrem antes dos filhos. Então, por isso, nesse caso, para facilitar a distribuição da herança, eles criaram essa situação fictícia, jurídica, mas que é muito adotada. Então, para uma situação de comoriência em relação a ascendente e descendente, estabeleceu-se doutrinariamente, por vários doutrinadores, que o ascendente falece antes do descendente para poder facilitar a distribuição dessa herança. E quando se trata de cônjuges, então eu coloquei ali, vamos supor que Pepeu e Lili eram casados. Pepeu e Lili, os dois faleceram. O Pepeu tinha o pai vivo, e a Lili era mãe de Juju.
A Juju é filha de Lili, mas não é filha de Pepeu. Observem aqui, nesse exemplo que está no slide do lado esquerdo. Então, olha só, Pepeu e Lili, eles estão interligados aí por um tracinho. Então, nesse meu exemplo, é para exemplificar que eles são casados. Pepeu e Lili são casados, por isso que eles são ligados por esse tracinho. Eles não tiveram filhos juntos. O único filho que existe aí é a Juju, que é filha exclusiva da Lili. Vamos supor que a Lili teve um casamento, e ela teve a Juju, aí depois não deu certo o casamento, depois ela casou com o Pepeu, e com o Pepeu ela não teve filho nenhum. Então, a Juju, ela é um filho de um outro relacionamento da Lili. O Pepeu não teve filhos, mas ele tinha o pai vivo, e é o único ascendente que ele tem, porque a mãe do Pepeu já faleceu. Então, nesse exemplo aqui, como que a gente faria? Pepeu faleceu primeiro, a gente já transmite parte da herança do Pepeu para Lili, né? Então, aqui, a Lili e o Marcos, nesse caso, com a esposa e a ascendente, eles vão dividir esse patrimônio. Então, o consobrevivente com ascendente, existe a possibilidade de concorrer, como fala aqui o artigo 1837, da concorrência, né? Então, existe essa possibilidade. Já o artigo 1829, ele fala o seguinte, eu sei que está parecendo um pouco confuso, gente, mas não se preocupem que tudo vai fazer sentido, porque é muita informação, muitos detalhes. O artigo 1829, ele fala da ordem da vocação hereditária. Depois eu quero que vocês façam a leitura com calma desse artigo, mas a gente vai fazer a leitura dele várias vezes ao longo das aulas, tá? Então, assim, agora eu não vou fazer a leitura porque ele é grande, mas, de qualquer forma, observem que existe qual é a ordem para chamar as pessoas para herdar. Então, o artigo 1829 é um dos artigos mais importantes que a gente tem aqui dentro do direito das sucessões, porque ele vai estabelecer a ordem para herdar. Então, é bem importante a gente fazer a leitura. Então, por exemplo, quando se trata aqui do consobrevivente concorrendo, ou seja, vai herdar junto com o ascendente, nesse caso vai ser dividido. Então, o Marcos vai receber uma quantia, 50%, e a Lili, 50%. Mas vamos supor que, aqui nesse caso, o Pepeu faleceu primeiro, né? Então, o patrimônio do Pepeu vai ser dividido entre o Marcos e a Lili. Já, vamos supor, numa outra situação, que a Lili faleceu primeiro. Então, a Lili falecendo primeiro, o patrimônio da Lili vai ser dividido entre a Juju e o Pepeu. Então, o patrimônio do Pepeu não vai para a Lili. Vai ser ao contrário, a Lili que vai para o Pepeu. Então, é muito importante a gente saber o momento da hora da morte para definir qual patrimônio que vai para quem, se vai para um, se vai para outro. Então, assim, tudo isso é muito importante para a gente definir. Às vezes as porções, né, vão ser muito diferentes. Só para exemplificar, vamos supor que o Pepeu é milionário, ele tem um patrimônio de 5 milhões de reais. A Lili, ela tem um patrimônio de 100 mil reais. Então, se o Pepeu faleceu primeiro, a Lili vai dividir, junto com o Marcos, esses 5 milhões. Então, Marcos vai receber 2 milhões e meio e a Lili vai receber 2 milhões e meio. Na hora que a Lili falece, porque vai ser alguns momentos depois, digamos assim, no meu exemplo, a Juju vai receber o patrimônio que era da mãe dela. Então, vai receber 2 milhões e meio e mais aqueles 100 mil que era da Lili. Já se for uma outra situação, um outro exemplo, que a Lili faleceu primeiro, a Lili vai pegar o patrimônio dela de 100 mil reais, vai dividir entre o Pepeu e a Juju. 50 mil reais para o Juju, 50 mil reais para o Pepeu. O Pepeu, nesse caso, vai verificar se existe aqui um patrimônio, né, então, para ser dividido. Como, no caso, não existe mais o cônjuge sobrevivente em relação ao Pepeu, o patrimônio todo dos 5 milhões vai ser só para o Marcos. A Lili não vai receber aqueles 2 milhões e meio, por causa do horário da morte. E a Juju também não vai receber os 2 milhões e meio, porque a mãe não recebeu, então não tem como ela receber. Então, a Juju, no final das contas, vai receber só 50 mil reais, porque o patrimônio da Lili, que faleceu primeiro, vai ficar 50 mil para o PP e 50 mil para a Juju. Então, assim, nesse exemplo com valores, talvez fique mais fácil de vocês entenderem, porque agora dá para ver que a Lili morrendo primeiro, o Pepeu vai ter lá os 5 milhões dele, mais 50 mil da Lili, e a Juju só recebe 50 mil. Se o Pepeu faleceu primeiro,
o Marcos vai receber ele vai receber 2 milhões e meio, e a Lili 2 milhões e meio. Na hora que a Lili falecer, a Juju recebe os 2 milhões e meio e mais 50% do valor da mãe dela. Então, assim, 1 minuto de diferença, a Juju vai ficar milionária. 1 minuto de diferença, a Juju não recebe nada. Vocês entenderam? Ficou melhor com valores, né? Entendi, perfeito, Eric. Olha só, vou fazer de novo o exemplo para vocês entenderem, tá? Então, vamos supor, o patrimônio do Pepeu é de 5 milhões de reais e o patrimônio da Lili é de 100 mil reais. O Pepeu falecendo primeiro, o patrimônio dele vai ser dividido entre o ascendente, que no caso é o Marcos, e a Lili. Então, 5 milhões de reais vai ser dividido entre essas duas pessoas. 2 milhões e meio para o Marcos e 2 milhões e meio para a Lili. Na hora que a Lili falece, esse patrimônio que ela recebeu de herança vai para o descendente dela, que no caso é a Juju. Então, a Juju vai receber patrimônio que pertencia à mãe, que no caso era 100 mil, e mais o patrimônio que a mãe recebeu de herança, que era 2 milhões e 500. Então, a Juju vai ficar milionária. Se, numa outra situação, num outro exemplo, a Lili faleceu primeiro. A Lili falecendo primeiro, ela tem lá 100 mil reais. Vai ser dividido 50 mil reais para a Juju e 50 mil reais para o Pepeu. Então, a Juju recebe 50 mil reais. Na hora que o Pepeu falece, o Pepeu não tem descendentes. E não existe ele deixar patrimônio para uma outra pessoa que não fosse seu filho, não fosse seu descendente. No caso, o enteado não recebe, ele não é filho, só se ele tivesse como filho. Então, os 5 milhões que era do Pepeu, pelo fato dele ter falecido, a Lili ter falecido primeiro, o Pepeu pega esses 5 milhões e vai inteiro para o Marcos. Então, o Marcos recebe 5 milhões de reais. A Lili não vai receber o patrimônio do marido que já faleceu. Porque ela faleceu antes do Pepeu. Vocês entenderam? Professor, e no caso da comoriência? Você está falando aí se um morre primeiro, o outro morre primeiro. E no caso da comoriência? Exatamente. Eu expliquei essas duas situações para vocês, se o Pepeu falecer primeiro, se a Lili falecer primeiro, justamente para chegar na comoriência. Gente, Pepeu e Lili faleceram ao mesmo tempo. E agora, como é que a gente vai fazer? Isso também foi decidido e isso está no nosso Código Civil. Então, aqui não vai se comunicar o patrimônio. O que era do Pepeu vai ficar somente para os descendentes do Pepeu, e ascendentes, os herdeiros do Pepeu, e o da Lili somente para os herdeiros da Lili. Então, por exemplo, Pepeu 5 milhões não vai comunicar com o patrimônio da Lili. Então, os 5 milhões vai para o Marcos. A Lili tem 100 mil reais. O patrimônio vai para a Juju. Não vai ter troca de patrimônio, porque eles faleceram ao mesmo tempo. Então, a esfera patrimonial do Pepeu vai para os herdeiros dele, e a esfera patrimonial da Lili vai para os herdeiros dela. Isso em relação à comoriência. Beleza? Professor, eles eram casados e tudo que eles tinham era em conjunto. Ah, eles eram casados em regime de comunhão universal de bens. Beleza. Comunhão universal de bens, 50% pertence a ela e 50% pertence a ele. Então, os 50% que pertence a ela vai para os parentes dela, 50% que pertence a ele vai para os parentes dele. E aí vai ver quem está vivo. Se tem descendente, se tem ascendente, verifica tudo isso, porque às vezes o filho não é dos dois, só é de um, então tem que ser verificado. Tudo depende do momento da morte, exatamente. Vocês entenderam, gente? Vou pegar mais uma aguinha aqui. Sim, professora. No caso desse segundo exemplo aí, professora, espere um momento. No caso desse segundo exemplo aí do Pedro, Maria, Carlos, Luísa, no caso da comoriência, o Pedro recebe a mais, digamos, porque a senhora falou, o ascendente falece primeiro, né, pelo entendimento dos doutrinários. No caso, ele vai receber os 50% do Carlos que a mãe dele recebeu e mais o patrimônio da mãe. No caso, a diferença maior que vai ter entre esses dois exemplos está nesse do Pedro, Maria, Carlos e Luísa, né? Isso. Porque, pelo que eu estou vendo do Marcos, o outro aqui, de Pepeu, Lili e Juju, tá mais claro, morreram junto com Moriência, aí divide tudo igual, né? Cada um pega a sua parte, né? Os parentes. Separa.
Isso, exatamente, porque quando se trata de pai e filho, é mais difícil, porque como que vai separar? Porque, por exemplo, o PP, o patrimônio dele, ou vai para o descendente ou vai para o ascendente. Se o Pepeu tivesse filho, seria para o descendente. Só vai para o Marcos porque não tem descendente. Em relação a Lili, vai para a Juju porque é descendente da Lili. Então, no caso aqui, se é pai e filho, né, ascendente e descendente, tem que ir para o descendente ou para o ascendente, de algum jeito. Né? Então, no caso aqui, fica bem mais difícil. Aí, por isso que a doutrina entendeu que, no caso de comoriência, o patrimônio, quando a gente não consegue realmente decidir quem faleceu primeiro, eles vão pela lógica natural da questão da idade. Então, os pais, no caso, o ascendente que faleceria primeiro. Então, é estabelecido que a sucessão vai ocorrer a partir do momento que o ascendente faleceu, e aí chama os herdeiros. Aí verifica quem tem como herdar e chama esse pessoal. Porque foi construído isso em relação a uma ficção mesmo, né? A gente chama isso de uma ficção jurídica, porque é uma construção doutrinária, e é muito aplicada no dia a dia. Beleza, gente? Pessoal. No caso do Pedro, só muda alguma coisa, então se provar que o Carlos morreu... Não, que a Maria morreu primeiro... Em relação porque assim, gente, quando a gente vai fazer a sucessão, a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, assim, o pai faleceu, então o patrimônio vai para os filhos. Só se não houver os filhos que vai para os netos. Os netos, eles têm um momento deles de herdar. Então, o primeiro grupo, que seria os descendentes de primeiro grau, que vão herdar primeiro. Aí, se não houver esses herdeiros, aí que a gente chama o segundo grupo, que seria os descendentes de segundo grau, que seriam os netos. Existe uma exceção? Existe. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Mas, por enquanto, essa lógica que eu quero que vocês entendam. Primeiro, os filhos, depois os netos. Existe exceção? Existe. E eu já vou explicar isso para vocês. Eu acho que na próxima aula eu já vou explicar isso para vocês. Porque nesse caso aqui, professora... Espera aí. Aqui eu perguntei agora há pouco. Só mudaria se provasse... Tá dando eco aí no da senhora. Tá Só dando mudaria eco? se provasse... Tá, mas não. Deixa eu fechar aqui. Só mudaria se provasse, então, que a Maria morreu primeiro. Seria isso? Porque aí o Pedro recebia só a parte da mãe dele, a Maria, e o patrimônio do Carlos iria para a Luísa. Mas só que ele não teria direito, mesmo assim, depois, a parte da mãe dele? Como é que é? Faz a pergunta de novo, por favor, que eu me perdi aí já. No caso, a senhora falou que, pela doutrina, os ascendentes falecem primeiro. Então, se fosse o contrário, que conseguisse provar que a Maria morreu primeiro. Que a Maria Né, seria quem? A descendente. do Carlos. Aí, É, não, descendente do Carlos. é porque assim, ó, vamos seguir nessa lógica. Ó, a Luísa e o Carlos são casados. O Carlos faleceu no acidente junto com a filha Maria. E a Maria tinha um filho que era o neto. É porque ficou invertido, né? O certo era colocar Luiz e Carlos lá em cima e Pedro e Maria embaixo, que daí ficaria, eu acho, mais lógico até. Depois eu vou ter que trocar esse slide. Mas você entendeu? O Luiz e o Carlos são casados. Aí o Carlos tem uma filha chamada Maria e um neto chamado Pedro. Entendi, sim. Porque o ideal, é porque eu tô no slide aqui. Tá dando para Então, entender beleza. dessa forma. Então, beleza. A questão que eu perguntei é só se, pela regra doutrinária, o Carlos, por ser mais velho, e o ascendente, morre primeiro. Tudo bem. Uhum. Sendo o contrário. Se fosse a Maria? A Maria morreu primeiro.
Aí depois Então, a morre o Maria, Carlos. porque é assim, olha só, nesse exemplo, vamos supor, a Maria faleceu. A Maria falecendo, o primeiro grupo a ser chamado, conforme lá está no artigo 1829, é sempre os descendentes. Então, no caso, a Maria falecendo primeiro, tudo vai para o Pedro. Nada vai para os pais dela. Tudo vai para o Pedro, porque ela tem descendente. Então, todo o patrimônio da Maria, vamos supor que é 100 mil reais. Todo o patrimônio da Maria vai para o Pedro. E aí, no caso, falecendo primeiro. Se no caso, aí depois, o Carlos falecendo, o patrimônio dele vai ser dividido entre o descendente Pedro e a esposa Luísa. Sim, Você entendeu? entendi. Porque eu tô vendo mais ou menos que é tudo a mesma coisa, tá dando. No Se o fim, Carlos e a tudo. Maria falecessem primeiro, vamos supor que. Então tá, a Maria faleceu primeiro. Vamos lá, pegar o exemplo. A Maria faleceu primeiro. Então, quem vai receber o patrimônio dela vai ser o Pedro. O Carlos não recebe nada. Se Sim. o Carlos receber e a Luísa não recebe nenhum patrimônio da Maria. Se o Carlos falecer primeiro, Maria falecendo, ponto. O patrimônio dela inteiro vai para o Pedro. Em seguida, o Carlos falece. No momento em seguida que o Carlos falece, nesse primeiro exemplo, o patrimônio do Carlos vai ser dividido entre o descendente, no caso, Pedro, e a esposa Luísa. Esse é o primeiro exemplo. Agora, no segundo exemplo, vamos supor que o Carlos faleceu primeiro. O Carlos falecendo primeiro, então o patrimônio dele vai ser dividido entre a Maria e a Luísa. E o patrimônio da Maria vai ser somado com o dela, né? O patrimônio da Maria com o que ela recebeu do pai e vai para o Pedro. Depende muito dos valores, talvez não faça tanta diferença O que assim eu em vi relação aqui a esse exemplo que eu estou dando. é, Mas eu ia a falar, diferença vai nesse ser exemplo sempre aqui, da Luísa. Porque, assim, por exemplo, se a Luísa recebe ou não o patrimônio do filho ou da filha. Nesse exemplo aqui, como tem o Pedro, que seria um descendente, ele sempre vai receber tanto da mãe quanto do pai. Mas vamos supor que, no caso, a Maria fosse casada. Eu acho que seria mais interessante até no meu slide se fosse casada. sim. Que daí É ia porque fazer uma nesse, diferença muito grande. é porque nesse exemplo aqui que a senhora colocou, vai dar a mesma situação. Em qualquer É, caso, vai ser a mesma coisa. No vai outro ser quase a exemplo, mesma que eu coisa. tentei ali, aí sim, aí tem algo que vai diferenciar. É por isso que eu fiquei Verdade. um pouco Deixa eu até fazer confuso. aqui uma alteraçãozinha, calma aí. Dá tudo a mesma coisa nesse exemplo aí do Pedro. Nesse exemplo aqui, eu acho que ficaria melhor mesmo se ele tivesse bem aqui, ó. Tipo aqui do ladinho, como se casado. Deixa eu ver aqui como é Por que isso que eu eu fiquei faço com isso aqui. dúvida, porque eu não vi diferença entre comoriência, entre Não, eu hora, acho não que vi você está diferença certo, nada. sim. Eu acho que você está certo. Eu acho que esse exemplo aqui vai ficar bem melhor para falar. Não ficou muito bom, não, mas dá para entender. Porque daí o Pedro agora, a gente tira o Pedro de filho e agora coloca ele como marido. Calma aí. Ixi, calma aí, gente. Vai, Eu tô sem o vai mouse. na setinha lá em cima, professor, e volta tudo de novo. Ixi. O que vai dar? É porque quando Ó, chega ali perto do negócio já só sai. deixa Calma aí. próximo, só, não se preocupa não, que já tá dando para entender. Tá bom, vocês vão entender. Coloca, coloca que parece O marido. sátiro agora parece marido, né? Sim, sim. Então, não, mas é esse exemplo mesmo que eu quero dar. Eu achei boa a colocação do sátiro e eu acho que faz sentido, sim. Porque, ó, nesse exemplo agora, em relação a ascendente e descendente, realmente dá para ver muito mais a diferença em relação ao que a gente está falando. Então, olha só, Maria e Carlos, pai e filho. No caso, o ideal era inverter tudo isso aqui. O Carlos aqui em cima, a Luísa e a Maria embaixo. Mas tá bom, vamos colocar assim, só para vocês entenderem. Carlos é pai da Maria, casado com a Luísa. E no caso, gente, uma observação aqui é que a Luísa não é mãe da Maria, é só o Carlos. Então é por isso que eu tinha colocado aquele exemplo.
Agora que eu me liguei. A diferença é que só o Carlos é pai da Maria, não a Luísa. Ô, professor, Faz diferença sim, Sátiro. ô, Eu mudei o professor, exemplo, mas ia fazer diferença sim. ô, Diga. ô, tá, isso tudo na questão de um morre primeiro, o outro morre primeiro. E nesse exemplo aí, Isso. do Carlos e da Luísa, se houver a morte em comoriência da Maria e do Carlos. Em tese, a Luísa vai receber a parte do Carlos, toda a parte do Recebe. Carlos, porque ela é a mulher e não tem descendente, e o Pedro vai receber a parte que a Maria teria como marido ou filho dela, cada um com seu quinhão. É isso? Então, é mais ou menos isso. Se o Carlos é só pai da Maria, a Luísa, ela concorre com o descendente, não faz assim tanta diferença. O que vai fazer mesmo diferença é essa situação nova aqui que eu mudei, que vai fazer realmente diferença, porque olha só, Luísa, casada com Carlos, Maria, casada com Pedro. Agora um casamento aqui do Pedro. Pedro deixou de ser filho e passou a ser esposo. Só para o nosso exemplo. Então, o Carlos faleceu e a Maria faleceu. O Carlos falecendo primeiro, automaticamente a Maria e a Luísa vão dividir o patrimônio do Carlos. Aí vamos colocar um número, só para a gente entender. Vamos colocar aqui 500 mil reais. Vamos colocar R$1 milhão. Então, 1 milhão. Maria recebe 500 mil, Luísa 500 mil. Beleza. A Maria falecendo depois do Carlos, quem vai receber o patrimônio vai ser dividido entre o Pedro e a Luísa. Então, a Luísa vai receber o patrimônio que já pertencia a Maria, vamos supor que a Maria tem 100 mil reais, então a Luísa vai receber 50 mil, que era da Maria, e o Pedro 50 mil. A Maria é herdeira de Carlos, ela recebeu 500 mil, então 250 mil vai para a Luísa e 250 mil vai para o Pedro. Então, o Pedro vai receber 250 mil mais 50 mil, no total ele vai receber 300 mil de herança. Beleza. Nesse exemplo, o Carlos faleceu primeiro. Agora, no segundo exemplo, a Maria faleceu primeiro. No caso da Maria falecendo primeiro, 50 mil reais vai para os ascendentes dela, que no caso vai ser Luísa e Carlos. Quando a gente lê o artigo 1837, olha só o que o artigo 1837 fala, rapidinho. Ele fala assim, ó, concorrendo com ascendente em primeiro grau, então é o Pedro concorrendo com ascendente em primeiro grau, que é Luísa e Carlos. Fala assim, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade dessa se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Então, Pedro e Luísa e Carlos, na realidade, como nesse exemplo, a Maria que faleceu primeiro e o Carlos e a Luísa ainda estão vivos, então Pedro vai dividir a herança da Maria. Então, 100 mil reais vai ser dividido em 3 partes iguais. Então, por causa desse artigo 1837. Eu sei que parece que é muita coisa, mas não se preocupe, porque é só para explicar a comoriência que depois a gente vai estudar esse artigo 1837 com bastante calma. Então, 1/3 de 100 mil vai dar 33,333. Então, Pedro vai receber 33 mil, Carlos 33 mil e Luísa 33 mil. 1 milhão de Carlos nunca vai para Pedro, porque Pedro é o genro. Pedro não herda. Quem herda são descendente, ascendente, cônjuge, aí começa a chamar os colaterais. Então, todo o patrimônio de Carlos, como ele não tem mais a filha viva, vai para a Luísa. Então, nesse caso, realmente, o que o Sátiro estava falando, vai fazer muito mais diferença. O outro exemplo faz um detalhe ou outro, mas praticamente não tem diferença. Aqui não, aqui a gente consegue perceber bem claramente. Foi até bom o Sátiro falar. Então, olha só, o Carlos, no exemplo, não tem mais descendente. Então, tudo vai para o cônjuge sobrevivente. Então, todo o patrimônio dele de 1 milhão de reais vai para a Luísa. A Luísa vai receber 1 milhão de reais e, no caso, ainda o patrimônio que era da Maria, que os dois tinham partilhado, a Luísa e o Carlos. Então, vai ainda receber 66 mil ponto alguns, né, alguma coisinha da morte da Maria. Então, faz muita diferença saber se o Carlos morreu primeiro ou se a Maria morreu primeiro. Faz muita diferença nesse exemplo aqui. Ficou claro, gente? Vocês estão aí ainda? Então, né? Ficou. Agora sim, ficou ótimo. Foi bom o Sátiro ter falado realmente, porque esse exemplo eu acho que ficou muito melhor. Então, beleza. Eu vou até salvar ele depois, eu vou salvar já nesse formato aqui, porque daí quando vocês forem estudar, eu acho que eu já coloquei o material lá para vocês, né?
Mas aí vocês façam uma observaçãozinha nesse slide, depois eu vou tentar fazer a correção, tá? Mas aí vocês já lembrem nesse outro formato que a gente está estudando aqui agora, que ele é melhor. Esse exemplo aqui eu achei que ficou muito melhor. Ficou mais fácil para vocês compreenderem. Ficou meio cortadinho, porque ficou bem ali na parte da margem, mas dá para entender, né? Então, beleza. Então, vamos continuar, gente. Todo mundo entendeu essa parte como oriência? Sim, sim. Maravilha. Essa parte aí sim, a senhora vai Juliane. explicar agora a questão morrendo no mesmo horário, aí divide, no caso do Pedro aí. Então tá, ó, o exemplo que eu estava dando em relação a ascendente e descendente, a maior dificuldade era para a gente saber quem morreu primeiro, né? Então, por exemplo, a Maria morrendo primeiro, a gente sabe que o Pedro recebe só a parte da Maria, não recebe do Carlos. O Carlos morrendo primeiro, a Maria recebe a parte que era do pai, e o Pedro recebe da Maria, porque ela era herdeira, recebeu um patrimônio, e ele pode herdar da esposa. Então, é diferente. Então, tudo isso vai fazer muito sentido. Quando os dois falecem juntos, que é uma comoriência, conforme está lá no artigo 8º do nosso Código Civil, a gente não consegue determinar quem faleceu primeiro. Então, aqui vai fazer muita diferença, né, em relação a esse patrimônio. Quando se trata de patrimônio de pai e filhos, foi feita uma construção doutrinária, e boa parte da doutrina, não é unânime, mas boa parte da doutrina entende que aqui seria uma questão de ordem natural dos fatores. Então, o pai, que é mais velho, vai falecer primeiro, e depois o descendente, que no caso aqui seria Maria. Então, no exemplo, o Pedro vai se sair bem. Por quê? Porque o pai, que é, digamos, tem 1 milhão, vai morrer primeiro, e a Maria vai ser herdeira dele, vai receber, e aí o Pedro vai receber depois parte desse patrimônio. Então, por isso faz muita diferença, sim, o pai ou a Maria falecer primeiro. E eu tô falando de um patrimônio de 1 milhão, mas poderia ser um patrimônio de 10 milhões, poderia ser o patrimônio lá do Silvio Santos, poderia ser muito, muito dinheiro. Olha o pessoal falando, o Pedro deu um golpe. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente não sabe. Às vezes não, né, gente? Mas às vezes sim. Se for o Silvio Santos, quanto será que é o patrimônio do Silvio Santos? Você sabe? Eu não faço nem ideia. Se o do Gugu era de 1 milhão, 1 bilhão, imagina o do Silvio Santos, então, gente. Do Gugu, que era 1 bilhão, então o do Silvio Santos, imagina quando esse homem morrer. Como é que vai ser essa situação? Apesar que parece que é uma família unida, né? Não sei. Então, vamos avançar aqui. Então, é muito importante a gente estabelecer o horário, né? O momento da morte, né? Então, eu até coloquei aqui, o momento da morte é muito importante a gente saber. E outra informação que é muito importante, que todo mundo pergunta de vocês, em prova de concurso, prova da ordem, é essa questão aqui do artigo 1785. Olha só o que fala. Se vocês puderem acompanhar aí também, né, 1785, fala o seguinte: a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Gente, isso é muito importante, porque assim, aonde que a gente vai entrar com esse processo? Vamos supor que o João, que é o exemplo que eu estava dando, ele mora em São Paulo. Mas ele tem patrimônio lá em Rondônia, vamos supor que ele é fazendeiro, tem uma fazenda enorme lá em Rondônia, tem uma fazenda enorme lá em Goiás, tem uma fazenda em vários lugares aí do Brasil. E aí ele tem uma casa aqui em São Paulo, né, lá em São Paulo, no caso, e tem uma casa aqui em Rondônia. E aonde que vai ser aberta essa sucessão? Aonde que vai ingressar com essa ação? Vai ser lá na comarca de São Paulo, vai ser aqui na comarca de Porto Velho, vai ser lá onde ele tem a maior concentração de patrimônio, vamos supor que a maior quantidade de patrimônio dele fica em Goiás, porque ele é um grande fazendeiro. É exatamente o que está estabelecido aí no artigo 1785, e as pessoas esquecem. Então, gera muita confusão sempre, né? Aonde tem? E aí, quando pergunto isso de vocês, eles colocam uma questão cheia de informações para vocês ficarem em dúvida. Ele tem patrimônio em Goiás, digamos, 10 fazendas em Goiás, uma fazenda em Rondônia, ele tem uma casa em Rondônia, mas ele mora, habita, né, que é aquela questão de moradia
no estado de São Paulo, então é diferente. Então, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio. Aí a gente tem que lembrar que domicílio aqui, né, quando a gente fala de domicílio, a gente tem domicílio eleitoral, a gente tem domicílio laboral, né, de trabalho. Então, assim, a gente pode ter muitos domicílios, mas aqui a gente está falando de um domicílio com ânimos de habitação, né, que ele realmente moradia, então, onde ele mora. Então, vamos supor, ele tem uma casa em Rondônia, mas aí ele vai de vez em quando ele precisa resolver alguma coisa, mas na grande maior parte do tempo, ele fica lá no estado de São Paulo. Nesse caso, a sucessão vai ser aberta lá no estado de São Paulo, vai ser lá o juiz de São Paulo que vai ser responsável. Por que é importante a gente definir isso? Porque a questão tributária vai ser em relação ao estado de São Paulo. E aí, existe uma questão tributária muito importante, que é o tributo chamado ITCMD. Eu não sei se vocês já tiveram essa questão de tributário, né, direito tributário, mas se não tiveram, o ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Isso que significa ITCMD. E tem gente que fala só ITCM. Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui o nome do imposto, como é? Aqui, ó, alíquotas do ITCMD, tá vendo aí? São estabelecidas por lei estadual. Então, em Rondônia, é o decreto 15.474, de 29 de outubro de 2010. Então, para vocês terem uma ideia, o artigo 51 desse decreto fala o seguinte: as infrações relacionadas a ITCMD são punidas com seguintes multas. Então, aqui seriam algumas multas que são relacionadas ao atraso da abertura de inventário. Então, quando uma pessoa falece, existe um prazo para que essa pessoa venha a entrar com o processo, abrir esse inventário. Então, a gente chama toda aquela massa patrimonial, né, de ativo e passivo de espólio. Então, tanto patrimônio ativo quanto passivo, tudo que a pessoa tem, a gente chama de espólio. E a questão envolvendo o processo, a gente chama de inventário. Então, existe uma multa e vai ser baseada em relação ao ITCMD. Deixa eu ver aqui. O ITCMD, as alíquotas, elas são estabelecidas por cada estado, né? Então, a questão da alíquota de ITCMD, ela varia de 0 até 8%, e aí cada estado vai estabelecer a sua porcentagem. Então, tem estados que vai de 2% a 7%, tem estados que vai de 2% a 8%, tem estado que vai de 1% a 7%. Então, aqui no estado de Rondônia, vai de 2% a 4%. Então, olha só, 2% quando a base de cálculo for igual ou inferior a 1.250 UPFRO. O que significa essa UPFRO? Eu até coloquei lá embaixo em vermelho, que é por meio da resolução do CEFIM, né, que seria a nossa secretaria, o número 0519, seria essa resolução, no valor da unidade de padrão fiscal do estado de Rondônia. Então, por isso que é o UPFRO. Aí a gente sempre tem que verificar o valor do exercício fiscal. Aí, nesse caso do exemplo, está de 2020. Eu cheguei a procurar o de 2021, mas não achei no site, tá, gente? Mas se eu achar, eu vou dar mais uma olhada, e se eu achar, eu tento adaptar aqui para vocês já fazer a anotação da alíquota correta. Mas só para vocês terem uma ideia, que a alíquota não muda muito, assim, não tem um salto muito grande em relação a ano. Mas, de qualquer forma, é sempre bom tentar achar o material mais atualizado. Se eu achar, eu coloco aqui para vocês. Então, cada UPF equivale a 74,47. Então, só vou fazer um cálculo aqui bem rapidinho. Se vocês quiserem acompanhar, só para vocês terem uma ideia. Então, 74,47 vezes 1.250 vai dar em torno mais ou menos de 93 mil reais. Então, um patrimônio em torno mais ou menos de 93 mil reais vai ser uma alíquota que vai ter que ser pago de imposto de 2%. Então, a alíquota para o estado de Rondônia vai ser de 2% em cima desses 93 mil reais. Então, se for acima
desses 93 mil reais é 93 mil reais e 80 e poucos reais. Então, se for acima desse valor, aí já é uma alíquota de 3%. 3% quando a base de cálculo for superior a 1.250 UPF e inferior a 6.170. Vamos só dar uma olhada quanto que seria essas 6.170, só para a gente ter uma ideia. Então, é 74,47 vezes 6.170. Daria em torno, mais ou menos, de 459 mil reais. Quase 460 mil. Então, assim, 460 mil reais, de 93 mil até 460 mil reais, seria uma alíquota de 3% que deve ser pago para o estado de Rondônia. Acima de 460 mil reais, vai ser uma alíquota de 4%. E aí é o infinito. 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, uma alíquota de 4% do valor. E aí esse 4% é pago de ITCMD. Então, é importante a gente saber isso. Deixa eu voltar aqui. Então, por que é importante a gente saber o lugar? Que vai ser lá que vai correr o processo, é lá que vai ser pago essa questão de tributação. Então, é muito importante a gente tocar, né, e entender como é que tudo isso funciona, para que a gente também, quando questionarem aonde que eu devo abrir esse processo. A família mora vamos supor, a pessoa mora em São Paulo, mas a família, ela mora em Minas Gerais. Né? O patrimônio a concentração maior de patrimônio está no estado de Goiás, ele tem uma casa aqui em Rondônia, e aqui em Rondônia, o pai, né, esse senhor que faleceu, tem uma casa, mas ele vem de vez em quando. Lá no estado de São Paulo é a casa, habitação mesmo, moradia, e lá em Minas Gerais é onde está a família. E aí, onde que a gente abre essa sucessão? As pessoas vão falar assim, professora, não seria muito mais fácil abrir onde está a família? Sim, seria mais fácil, mas pela questão tributária, arrecadação de bens, tudo isso, não vai ser. Então, toda arrecadação de bem, todas as questões tributárias vai ser em relação à concentração do local do último domicílio do decujus, que é conforme a gente acabou de ler aí do artigo 1785. Então, é muito importante a gente observar isso. Outra questão muito importante a gente observar é o artigo 10 da LIC. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre ele no primeiro dia de aula, mas agora eu quero comentar melhor. Eu falei para vocês que eu sempre faço isso, né? Porque a gente ainda está estudando princípios. Então, a gente, são elementos norteadores, né, da matéria do semestre inteiro. Então, eu sei que parece, assim, um pouquinho confuso quando a gente estuda os princípios, mas eu não quero que vocês se preocupem, porque a gente vai estudar tudo isso com bastante calma, tá? Então, deixa eu só abrir aqui a LINDB, né, que é a antiga LIC, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, o artigo 10 fala o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Então, vamos supor, o defunto é domiciliado na Alemanha, a gente vai aplicar as leis da Alemanha. O defunto é domiciliado no Brasil, a gente vai aplicar a lei do Brasil. Então, sempre a gente tem que ter essa atenção, aonde está domiciliado, e a gente vai aplicar a lei da onde ele é domiciliado. Olha só, então fala, a sucessão por morte ou por ausência, que é aquela situação que a gente falou semana passada, obedece à lei do país em que o domiciliado do defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país, então uma pessoa que mora na Alemanha, mas tem um patrimônio no Brasil, situado no Brasil, será regulado por lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Caso, vamos supor, ele veio para o Brasil, casou com uma brasileira, teve filhos com a brasileira, teve um patrimônio aqui, e depois eles não se deram bem, aconteceu alguma coisa, ele foi embora. Então, ainda tem um patrimônio aqui, esse patrimônio tem que ser observado em relação e regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos que são brasileiros. Então, tem que sempre observar essa questão. Nesse exemplo que eu utilizei, eles estavam separados, mas poderiam ser casados ainda. Então, também sempre vai ser beneficiado, se existe o mesmo estrangeiro, não vai ser aplicado a lei estrangeira quando tem cônjuge e filhos brasileiros. Ou de quem os representava, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2º.
A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, se no Brasil existe essa regra em relação ao que a gente estava estudando agora, que seria a questão dos herdeiros legítimos, herdeiros necessários, a gente vai aplicar essa regra em relação a essa questão de sucessão. Lá na Alemanha, as regras são diferentes, então a gente vai aplicar a regra da Alemanha. Mas se existe bens que estão no Brasil, vai ser aplicada os bens que estão, a lei brasileira, né, conforme estão os bens aqui. Por quê? Porque é uma questão até de soberania, né? Então, por exemplo, o defunto é brasileiro, mas ele tem um patrimônio muito grande que fica lá no Chile. O Brasil não tem autonomia e nem tem soberania para decidir como que vai ser a distribuição desse patrimônio que está no Chile. Então, vai ser atribuída a lei que está aplicada ao Chile. Então, essas questões a gente sempre tem que observar com cuidado. Esse artigo 10, ele traz essa questão. E aí, eu já tinha comentado um pouquinho com vocês antes, no primeiro dia de aula, mas aí agora eu volto a confundir, eu volto a falar. Eu li aqui, não confundir, né, daí eu falei a palavra, fui sugestionada. Então, é muito importante para não confundir. Então, aqui, não confundir a abertura da sucessão com a abertura do inventário. A abertura da sucessão é o momento da morte. A abertura do inventário é o momento que a gente vai lá entrar com o processo. Então, a abertura do inventário, conforme o artigo do Código Civil, artigo 1796, o prazo são 30 dias. Então, a pessoa faleceu hoje, no dia 19/2. O prazo é daqui 30 dias, 19/3. Já em relação ao nosso Código de Processo Civil, estabeleceu um prazo diferente, agora no Código de Processo Civil de 2015. Lá no artigo 611, estabeleceu o prazo de 60 dias, 2 meses. Então, isso gerou um conflito. Qual que a gente deve aplicar? O que está estabelecido no Código Civil ou o que está estabelecido no Código de Processo Civil. Então, veio uma decisão, uma súmula a respeito disso, né, para ser sanada essa questão. Então, olha só o que fala a súmula 543 do STF. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Então, aqui, muito foi discutido no período, quando estava essa situação, porque, assim, os estados entenderam que seriam 30 dias e começaram a aplicar multas em relação a 30 dias. Depois, veio o Código de Processo Civil e estabeleceu o prazo de 60 dias. Pelo fato do Código de Processo Civil veio regular a questão processual e também veio regular essas questões todas procedimentais, né, e é uma lei recente pela questão do princípio da cronologia, a gente sabe que deveria ser aplicado o que está no Código de Processo Civil. Isso gerou um grande conflito, como eu estava falando. Chegou um determinado momento que o STF se posicionou falando, não é inconstitucional, porque as pessoas estavam falando que seria inconstitucional, a multa instituída pelos estados, né, pelas unidades da federação, como sanção para esse retardamento do início da ultimação do inventário. Então, ficou estabelecido hoje que seria realmente esse prazo de 60 dias, tá? Então, é isso que a gente sempre vai se ater quando a gente está falando do prazo para a abertura desse inventário. Então, a pessoa faleceu hoje, digamos, dia 19/2, a família tem 60 dias para entrar com o processo. Caso contrário, ou fazer o inventário administrativo. Caso contrário, ela vai pagar uma multa. E essa multa está estabelecida aí no decreto 15.474 de 2010. Então, lá no artigo 51, fala o seguinte, no inciso 1º, 10% do imposto devido, 10% desse imposto aqui, gente, do ITCMD. Então, o ITCMD, vamos supor que é um patrimônio de até 93 mil. Então, vai ser cobrado 2% de 93 mil. Então, 2% de 93 mil vai ser retirado, a gente vai chegar num valor, quanto que é, gente, 2% de 93 mil? Fala aí para mim, vocês que são bons em matemática. Quanto que seria 2% de 93? Alguém? Faz aí, gente. Seria 1.860? Então, beleza, Sádio. Espera aí, tô vendo aqui, tô fazendo o cálculo. Mesmo que não for, a gente acredita. Beleza? Vamos supor que é isso aí.
o Sátiro falou, está falado, 1.860. Então, dentro desse valor de 1.860, a gente vai chegar no valor aqui da multa. Então, cadê o valor da multa? Aqui. O valor da multa, que seria 10%. Então, 10% do imposto devido. Então, de 1.860, a gente iria tirar 10% para pagar essa multa. Né? Então, agora fica mais fácil fazer tirar 10% de 1.860. Quanto que é, Sátiro? Você sabe? 10% de 1.860. 10% de quanto? 1.860. 186. Maravilha. Eu gosto de gente que entende matemática, tá vendo? Eu não sou tão ruim assim, não, gente. Normalmente eu sei, né? Aqueles dias que a gente tá mais motivados, assim, a pensar. Então, olha só, 186. Vocês também são assim ou não? Sim. Tem dia que parece que o tico-teco vai, né? E tem dia que a gente fica pensando, tem que calcular na calculadora. Calma, né? Vai e calcula na calculadora. Então, olha só. Então, 10% seria 186. Então, seria 186 o valor da multa em relação a esse primeiro inciso que a gente está falando aqui, do imposto devido pelo atraso da abertura do inventário judicial ou extrajudicial por mais de 60 dias da data da abertura da sucessão. Observem que o Estado de Rondônia estabeleceu o prazo do CPC, né, que seria do Código de Processo Civil, 60 dias, da data da abertura da sucessão, aumentada para 20% quando o atraso ultrapassar os 120 dias. Então, tem um prazo aqui, que 120 dias seria em torno, mais ou menos, ali de 4 meses. 50% no valor do imposto devido quando não pago no prazo legal após o início do procedimento fiscal. E depois de 200% do valor do imposto, na falta do seu pagamento em virtude de fraude, dolo, simulação ou falsificação, apuração em procedimento fiscal. Então, observem que seria 10%, se a pessoa demorar muito, vai subindo, vai para 50%, e aí, no caso de fraude, vai para 200% em relação ao imposto. Então, é importante a gente saber que não é em relação ao valor total da herança, e sim em relação ao valor do imposto que a gente está falando, que é o ITCMD. Então, gente, essa parte aqui é uma parte mais burocrática, não sei se vocês perceberam que a gente está falando, né, que é uma parte em relação a prazos, em relação a pagamento de tributo, mas que também é importante a gente saber. Outra questão que eu quero comentar com vocês é em relação à administração da herança, e aí a gente encerra a aula, tá? Esse é o último ponto que eu quero abordar com vocês, antes da gente encerrar. Então, olha só, a administração da herança. Como que a gente vai administrar essa herança? Porque a pessoa faleceu, qualquer herdeiro vai ser o administrador, qualquer herdeiro pode tomar uma atitude, isso normalmente dá ruim, né, gente? Vai dar uma confusão. Um, às vezes, quer vender, o outro não quer vender, um quer administrar de um jeito, o outro não quer administrar de um jeito. Então, assim, a chance disso dar um probleminha, né, é muito grande. Então, olha só, o nosso Código Civil trouxe lá no artigo 1797 e seguintes algumas possibilidades. Olha só, até o compromisso do inventariante, ou seja, a partir do momento que a pessoa falece, depois vai ser estabelecido quem vai ser o inventariante. Então, esse inventariante vai ser o responsável em administrar e cuidar desse patrimônio. Ele vai ter uma função, né? Ele vai exercer essa função e normalmente ele é pago para isso. Então, até esse momento, até o momento que vai ser definido quem vai ser o inventariante, ele vai assumir esse compromisso. A administração da herança caberá sucessivamente. Então, primeiro, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Então, normalmente, quem fica responsável em administrar esse patrimônio é o companheiro ou o cônjuge, né? No caso de união estável, companheiro, em caso de casamento civil, é o cônjuge. Depois, inciso 2º do artigo 1797. Ao herdeiro que estiver na posse da administração dos bens, e se houver mais de um nessa condição, ao mais velho. Então, vamos supor, quem está na posse lá da casa que era do pai, tem um filho, então ele cuida daquele bem. Tem 2 filhos que estão lá na casa, então o mais velho automaticamente fica responsável em cuidar daquele bem. Então, sempre é assim que a gente vai entender a questão da administração dessa herança. Depois, em terceiro momento, o inventariante
porque às vezes o próprio de cujus, antes de falecer, ele já nomeia alguém. Às vezes tem, né, alguma pessoa de confiança que ele quer que administre. Às vezes já é alguma pessoa que já administra a empresa, o local onde ele desenvolve as atividades. Então, por isso, nesse caso, ele já estabelece que ele vai continuar administrando depois da sua morte. E depois, por último, a pessoa de confiança do juiz na falta e escusa das indicadas, nos incisos antecedentes, ou quando tiverem a ser afastados por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Então, às vezes, alguma fraude, alguma tentativa de enganar ou falsificar ou esconder patrimônio. Então, nesses casos, o juiz pode nomear alguém, ou mesmo quando eles se recusaram, ninguém quer assumir esse compromisso, o juiz nomeia alguém, né? Então, nesse caso, o juiz também pode nomear. Então, esse inventariante, ele vai ter uma função. Essa questão da função da administração, ele tem que ter um compromisso, né, de responsabilidade para que ele não, os bens não pereçam, não estraguem, não se percam. Então, essa função é estabelecida lá pelo artigo 1991, e também pelos artigos do Código de Processo Civil, dos artigos 618 e seguintes. Então, é muito bom que vocês façam a leitura de todos, né? Então, ele representa herança ativa e passivamente em processos, né? Ele que vai ser o representante sempre daquele espólio, né? E administrar todo aquele patrimônio. Existe uma ordem de escolha em relação a isso, que também está lá no artigo 617 do Código de Processo Civil, é importante dar uma olhadinha. A administração e a inventariança devem ser exercidas pela mesma pessoa, né? Então, a administração, e depois que se torna um inventário judicial, ele fica também responsável judicialmente, né, perante o juiz, em relação a esse patrimônio. Então, devem ser mais ou menos a mesma pessoa sempre, tanto a resposta judicialmente quanto a resposta da administração, deve ser sempre essa mesma pessoa. O inventariante tem a posse direta dos bens da herança, né, que a gente estava falando que essa pessoa deve ser o responsável mesmo em discutir, em verificar, em analisar, em pagar compromissos, em responder credores, em, às vezes, fazer toda a movimentação que é necessária para recolher patrimônio, para que nada se perca. Ele tem um compromisso, então ele tem que levantar balancetes, ele tem que entregar dados, e normalmente por isso que ele é pago. Professora, quando se encerra a administração temporária? É o momento em que o juiz determina o inventariante? Sim, exatamente. É o momento que encerra e que começa aí um outro momento que seria do inventariante. Então, o momento essa questão da administração, que ela vai ocorrer de forma temporária, é até essa nomeação. E a nomeação é após o momento da abertura dessas... depois da abertura da sucessão, é levantada a abertura do inventário. E no momento da abertura do inventário, que aí sim o juiz faz a nomeação do inventariante. E os herdeiros têm o domínio e a posse indireta dos bens da herança. Então, os herdeiros aqui, eles têm, claro, também a posse dos bens, mas de uma forma indireta, porque não são eles que respondem diretamente ao juiz e a compromissos em relação a esse patrimônio. Então, existe sim a necessidade de ter alguém que vai ser o responsável por tudo isso, né? E aí, esse responsável, ele tem que apresentar, tem que verificar, ele tem uma cobrança maior. Então, essa questão envolvendo capacidades sucessórias, eu vou deixar para a aula que vem, que daí a gente fala sobre a questão de capacidade, sobre aceitação e renúncia da herança, que é um tema bem importante também. E aí a gente volta a conversar sobre isso na próxima aula, na sexta que vem. Gente, eu gostaria de saber se existe qualquer questionamento, se vocês entenderam direitinho, se eu estou indo muito rápido, se os exemplos estão ficando legais. Caso contrário, na semana que vem eu tento um outro esquema para que vocês possam fixar o conteúdo. Se está tudo certo, me avisem aí, por favor. Tá tudo show para mim. Ótimo, obrigada, Eric. Sátiro também falou que tá de boa, maravilha. Fico feliz. Gente, esse material tá lá no Blue, né? Tá de boa também, maravilha. Esse material tá lá no Blue, e aí, gente, é sempre bom vocês tentarem ir acompanhando pelo material
ou dar uma olhadinha, sempre às vezes antes da aula, para que não fique muito tempo sem o contato com a aula, porque às vezes, assim, você tendo contato um pouquinho antes, um pouquinho depois, é uma maneira até de revisar. Isso ajuda muito para a prova, né? Que aí no momento da prova você tá com o conteúdo mais fresco, que às vezes se a gente, só durante a aula, ou o contato que você tem com a matéria, isso vai criando aí um esquecimento, né, em relação ao conteúdo. Então, é muito importante que vocês tenham esse contato, por isso que eu já disponibilizei o material, tá? E aí eu vou depois fazer uma alteraçãozinha em relação àquele exemplo e verificar se eu consigo também os dados da UPF mais recente, de 2021, mas eu não achei no site, mas depois eu vou dar mais uma olhada. Gente, então eu acho que é isso por hoje, né? Tá tudo certo? Deixa eu ver mais aqui de novo o chat. Tudo ok? O assunto é um pouco complicado mesmo. Sátira, o assunto é um pouquinho delicado. Mas a gente vai devagarzinho, por enquanto é mais a questão, a gente está muito introdutório ainda. E conforme a gente vai avançando, vocês vão ver que tudo vai fazendo sentido com o que eu já falei, e eu vou complementando, e vou dando exemplos, e vocês vão ver que vai dar tudo certo. Professora, Pode falar. só uma duvidazinha. A senhora falou do espólio. O espólio, ele é a herança ou ele faz parte da herança? Então, é boa essa pergunta, porque assim, quando a gente fala de herança, as pessoas pensam que é somente o patrimônio, né? Então, assim, o que é o patrimônio? A gente falou lá no primeiro dia de aula, tem o patrimônio ativo e tem o patrimônio passivo. O patrimônio ativo seria aquela questão que ele já saldou a dívida, já pagou, já pertence a ele, já está quitado. Então, por exemplo, uma casa, um carro, o dinheiro que ele tem no banco, tudo que ele tem realmente é quitado. Já o patrimônio passivo seria a questão das dívidas, né? E juntando o patrimônio ativo e passivo, a gente chama tudo isso, e não só esse patrimônio ativo e passivo, mas toda a esfera de direitos que ele tem, todas as esferas de deveres que ele tem, tudo isso a gente chama de espólio. A herança vai ser lá no final do processo, no momento que for pago o tributo, no momento que for pago os servidores, no momento que for verificado quem são realmente os herdeiros e for distribuído os quinhões. Aí, esse momento a gente chama de herança. Então, a herança, às vezes, é um valor muito diferente do espólio, porque o espólio é a reunião de tudo, né? Então, a gente é o bolo, a gente ainda não sabe direito o que vai ser. Então, a gente está reunindo tudo. Lá na herança, a gente já descontou todas as dívidas, a gente descontou até os valores que foram gastos no funeral e no velório. Aí chegou num valor total. Aquele valor é a herança. Beleza, gente? Olha, o Jaif falando aqui, eu vou anotando os pontos que a senhora vai destacando, principalmente os artigos. Muito bem, Jaif, você está aí fazendo a melhor coisa. Beleza, muito bem. Anotem mesmo, porque isso facilita muito na hora de estudar, tá bom? E os artigos do Código Civil, gente, são muito importantes. Vocês, não só na minha disciplina, mas em todas, façam sempre a leitura, releem várias vezes, isso vai fixando, isso vai ajudar vocês a terem agilidade no dia da prova da ordem, achar artigos no Vadimeco, né? Por isso que eu sempre recomendo lá procurar no Vadimeco mesmo, porque isso ajuda muito vocês não perderem tempo, né? E conhecer o Vadimeco, entender como é que ele funciona. Isso parece que é uma bobagem, mas não é. Isso economiza muito tempo na hora que vocês estão nervosos, correndo, né? E aí você já sabe como é que é o seu Vadimeco, você acha as coisas muito fácil. Então, por isso é sempre bom ir anotando no Vadimeco já. Mas se você não quiser ir anotando também no aplicativo, faz parte, vai colocando no caderno. O interessante também é a memorização, que você vai ler, reler, e vai fixando, né? Então, isso também é bem legal. Olha, então tá bom, gente. Uma boa noite para todos. O Alfredo até em inglês, né? Que ele falou francês também em inglês. Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Eu nem perguntei do carnaval para vocês, né, gente? Vocês pularam o carnaval? Não tinha como pular.
né? No máximo ali uma coisinha em casa mesmo com a família, porque o jeito que as UTIs estão lotadas, não tem condições. É muito perigoso, né? Mas então tá, uma boa noite para todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na semana que vem. E eu vou disponibilizar as aulas no Blue, tá, gente? As aulas que estão gravadas, pode ficar tranquilos. Um beijão para todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Vou interromper aqui a gravação.